Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius, sou professor aqui na Unigran Capital e nesse semestre eu vou trabalhar com vocês a disciplina de farmacologia, na DP e na adaptação. Então, a nossa disciplina é uma disciplina online, né? Nós trabalhamos aí com a plataforma da SEAD, através da plataforma da Unigran, e no Google Classroom. Então, estou aqui para desejar um bom semestre, né, a todos nós, para tranquilizar vocês em relação à disciplina, apesar do nome farmacologia parecer difícil e alguns de vocês já até terem tido dificuldade com a unidade curricular, com a disciplina, a minha função aqui enquanto professor é de ajudar vocês a vencer esse desafio, é de facilitar o entendimento desse conteúdo, é de fazer com que vocês consigam vencer aí esse conteúdo que vocês precisam vencer para conseguir terminar o curso de vocês. Então, fiquem tranquilos, né? Estamos juntos, é um desafio que nós vamos cumprir juntos aí. É minha responsabilidade também fazer com que vocês vençam essa disciplina e que a gente possa chegar no final do semestre e que vocês estejam aprovados em farmacologia, tá? Então, nós dividimos essa disciplina em 8 aulas. São 4 aulas na P1 e 4 aulas na P2. Então, para cada aula tem uma atividade postada já no SEAD e no Class. Postei as primeiras 4 atividades referente às primeiras 4 aulas que referem a P1. Tá? Então, as atividades de P1 já estão postadas. São 4 atividades, cada atividade vale 0,75. 4 vezes 0,75 vai dar 3. Tá? E aí a gente faz a prova. A nossa prova é presencial, em sala de aula. Eu vou postar para vocês a data da prova. Geralmente a nossa prova ela é um dia depois que termina as provas regulares de P1. Então, você faz suas provas P1 lá, aí no seu curso, das unidades curriculares regulares, que seja curso aí, e aí depois a gente faz a de farmacologia, geralmente um dia depois, tá? Então, a prova é presencial, vale de 0 a 7. Na nossa disciplina, como é DP e adaptação, não entra aquela pontuação da ADI, né? Não sei se vocês perceberam, são 4 atividades valendo 0,75, que vai dar 3 pontos, e a prova valendo 0 a 7, deu 10, e já era. Se liguem nas datas de envio das atividades, tá? Todas têm tranquilidade aí para que vocês possam enviar. Eu postei as atividades tanto no Class quanto no SEAD. No Class eu posto para que vocês possam, porque ele acusa na agenda, né? Na agenda do Google, então é interessante que ele lembra vocês. Mas eu coloco lá em todos os avisos que vocês precisam me enviar essas atividades pela SEAD. Tá? Tem que entrar na plataforma da SEAD e enviar. Porque a SEAD que representa o sistema acadêmico. Então, é por ali que eu consigo lançar a sua nota. Se você me mandar só pelo Class, não vai rolar, não vai dar certo, não vou conseguir lançar a sua nota. Tá? Então, por isso que eu coloco lá em todos, ó. Fazer atividade e enviar pela SEAD. Então, por favor, enviem por lá, porque é só por lá que eu consigo aproveitar sua nota de atividade. Como é DP e adaptação, nossa disciplina não tem encontros ao vivo, então a gente não vai ficar fazendo encontros no Meet ao vivo, que eu faço essa primeira aula para ter essa conversa inicial com vocês. E aí, quando tiver faltando umas 2 semanas para a nossa P1, eu vou postar um vídeo de direcionamento de P1, tá? Eu entro aqui com a prova já feita, e aí eu vou conversando com vocês e colocando, olha, estuda mais isso, estuda mais aquilo, revisa isso aqui. É uma revisão para a prova mesmo. Então, eu faço isso aí, quando tiver faltando umas 2 semanas, eu posto o vídeo para vocês, aqui no Class também. E a mesma coisa eu faço na P2, coloco lá, quando tiver faltando umas 2 semanas, eu faço um vídeo com o direcionamento para P2. Geralmente, nesse vídeo, o que eu faço? Corrijo as 4 atividades e já falo, né, o que mais cai na prova, o que a gente é mais importante, que daí vocês já ficam com um direcionamento para estudar para a prova. Outra coisa que a gente faz quando posta esse vídeo, né, esses vídeos de direcionamento para P1 e para P2, eu posto uma atividade extra. Tá? Então, a nossa disciplina vai ter aí uma atividade extra na P1 e uma atividade extra na P2.
essa atividade vale um ponto extra. Porque às vezes vocês erram alguma atividade e aí perde ponto, ou deixa de entregar alguma atividade, a gente sabe que isso pode acontecer. Eu já faço essa previsão, e aí quando eu tiver lá para postar nosso vídeo de direcionamento, eu coloco uma atividade que geralmente tem aí questões muito parecidas com a da prova também, justamente para direcionar vocês, para que vocês consigam vencer esse desafio aí junto comigo, tá bom? Então fiquem tranquilos, repito, eu estou aqui para ajudar vocês a vencer esse desafio aí, que é a farmacologia. Então, um exemplo, né, das nossas atividades, vou compartilhar aqui a tela e mostrar a atividade 1 para vocês, que é uma atividade muito tranquila, por exemplo. E eu fiz questão, pessoal, de, nas nossas aulas, colocar uma linguagem muito tranquila, tá? De muito fácil entendimento. Não coloquei nada assim muito de palavras difíceis de entender. Eu fiz de uma forma que se você der as aulas, você pegar aquela aula em PDF lá que está diagramada, a aula 1, e você entregar para sua avó, para o seu avô, para o seu pai, para o seu filho ler, vai entender. E aí eu garanto que se você entregar a atividade 1, depois ele ter lido a aula 1, ele vai conseguir fazer a atividade 1. Então, de agora em diante, isso vai de vocês também ter tem que ter um pouco de objetivo em querer cumprir essa disciplina comigo. Então, por exemplo, né, na nossa atividade 1 tem lá, questão número 1. Então, essa atividade inteira, né, ela vale 0,75. No caso da atividade 1, nós temos 4 questões. Quanto vale cada questão? É só dividir 0,75 por 4. Então, na questão 1, de acordo com a seção 1 da aula 1, por que os efeitos farmacológicos não podem ser previstos com precisão? Então, os efeitos farmacológicos, eles não podem ser previstos com precisão porque cada organismo vai reagir de um jeito a determinada droga ou fármaco, né? Então, aqui, qual seria, então, a alternativa correta, né? Porque a farmacologia, ela é uma ciência inserida na variabilidade biológica, né, dos indivíduos, na nossa variabilidade biológica. Ninguém é igual ao outro. Na hora do medicamento ser absorvido, na hora do medicamento ser metabolizado, vai depender muito das células desse indivíduo, se ele já tem doença pré-existente, da idade desse indivíduo, do peso desse indivíduo, do tamanho desse indivíduo. Várias coisas vão contar, né, nesse efeito aí, desse determinado medicamento. E assim, as outras alternativas, né, as alternativas falsas, por exemplo, por falta de conhecimento na área da farmacologia, de maneira alguma, né, a gente só conseguiu avançar tanto na área médica por conta do grande estudo que nós temos na área farmacológica. Então, a longevidade que nós já conseguimos atingir, né, que é o aumento na expectativa de vida das pessoas, de vida, né, a cura de muitas doenças, o tratamento de muitas doenças é devido ao conhecimento aí na farmacologia. É aí que depois nascer, devido à previsibilidade do sistema biológico, de maneira alguma, nosso sistema biológico ele não é previsível. Por ser uma área considerada exata como a matemática, farmacologia jamais vai ser exata. E por generalizações simplistas, jamais a farmacologia vai ser uma ciência simples, e muito menos o nosso sistema biológico. Depois lá, questão 2. O que estuda a farmacocinética? Para ajudar, numa linguagem aqui, entre eu e vocês, faz o seguinte, ó, porque vai chegar uma hora que vocês vão ficar em dúvida entre farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética estuda como o nosso organismo reage à presença do medicamento. Farmacocinética é o estudo de como o nosso organismo reage à presença do medicamento. A farmacodinâmica é como o medicamento reage dentro de nós. Então, a farmacodinâmica está muito mais com o comportamento do medicamento em si, se ele vai ser metabolizado, se ele vai ser degradado, se ele vai ser transformado. Isso é farmacodinâmica. E a farmacocinética é como as membranas as nossas membranas plasmáticas
vão absorver e deixar esse medicamento entrar na célula, como o nosso fígado vai absorver esse medicamento, como o nosso estômago, o nosso intestino vai absorver esse medicamento, como que ele vai chegar no alvo. Tá? Então, farmacocinética é como o nosso organismo reage a esse medicamento ou a essa droga. Com isso, a gente já vai direto lá para a alternativa C, como o corpo absorve, distribui, metaboliza e excreta os fármacos. Então, voltando lá no enunciado, ó, o que estuda a farmacocinética, conforme definido no texto exposto na aula 1. Se você voltar lá na aula 1, tem a definição de farmacocinética, que é como o corpo absorve, distribui, metaboliza e excreta os medicamentos. Depois, questão 3. De acordo com o texto abordado na seção 2 da aula 1, por que os efeitos farmacológicos não podem ser previstos com precisão? Muito parecida com a questão número 1, né? Se você consegue responder a 1, você consegue responder a 3 também. Então, aí vem lá, pela falta de conhecimento, a B, porque a farmacologia não é considerada uma ciência exata. Depois, C, devido à variabilidade biológica do ser humano. Então, sim, devido à variabilidade biológica do ser humano. A farmacologia, ela pode até ser considerada uma ciência exata, mas quando eu falo em sobre os efeitos farmacológicos no indivíduo, aí ela não é mais exata. O que é exato? A fórmula química de um medicamento, a fórmula química de um composto, a forma de administração de um medicamento, isso é exato. Mas o efeito do medicamento, o efeito farmacológico da droga ou do medicamento no nosso organismo, ele não é preciso, tá? Não é uma ciência exata. Isso vai depender da variabilidade biológica do sistema humano. Questão número 4. Qual o objetivo principal da farmacocinética? Muito parecido com a 2 também, conforme definido no texto da seção 2 da aula 1. Então, a farmacocinética, e aí tem lá as alternativas que são falsas, por exemplo, na estudo dos efeitos dos fármacos no organismo, estudo de como os fármacos se comportam é farmacodinâmica. B, análise da variabilidade genética na resposta aos fármacos. Não, isso aqui já é farmacogenética, que aí vai estar lá na aula 2. C, investigação da quantidade administrada de um fármaco. Também não, que seria a dose. D, compreensão das interações medicamentosas. Também não, que é a interação medicamentosa. E E, né, que sobrou só a E para estar correta, estudo dos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Então, a E está correta. E aí, agora que eu já mostrei para vocês como que as nossas atividades não são difíceis de resolver, vocês podem ir resolvendo as atividades 2, 3 e 4 também. Beleza? Eu acho que eu não esqueci nenhum recado. Lá no nosso class, que é aqui, ó, vocês, o class da nossa disciplina, né, de farmacologia, eu dividi em temas, ó. Então, tem lá o tema da aula 1. Então, nesse tema aqui da aula 1, vai ter a atividade da aula 1 e vai ter também a aula em PDF, para você conseguir resolver aí as questões da aula 1. E assim por diante, ó, aula 2, aula 3, aula 4. Deixei só até a 4 porque é o que equivale à nossa P1. Daqui mais uns dias eu coloco a 5, a 6, a 7 e a 8. Mas primeiro vamos resolver nossa vida aqui na P1 e depois a gente segue. Eu vou colocar também, eu gosto de colocar várias opções, de sair um pouco só da disciplina. Eu vou colocar opções de cursos gratuitos que vocês podem fazer para ajudar nas atividades complementares, para ajudar aí na vida de vocês. Então, coloco algumas dicas, alguns vídeos, algumas coisas aqui na nossa sala do Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de ajuda, me chama lá na sala do Class que a gente conversa. Professor, eu estou com muita dificuldade, eu não estou conseguindo. Se for o caso, a gente pode agendar, tá? Ou presencialmente aqui na Unigran todos os dias, ou a gente também uma conversa pelo Meet, que às vezes você, né, o horário não bate, tal, você está cheio de aula, que agendar uma conversa individual pelo Meet não tem problema nenhum, a gente agenda. Beleza, galera? Eu tentei mostrar o Class e não estava compartilhando. Vou compartilhar aqui, vou mostrar rapidão e aqui, ó.
Então, ó, a nossa sala do Class é essa, né? Tá lá o boas-vindas. E aí eu dividi, olha só, em tópicos, ó. Então, no tópico 1, que é a aula 1, noções gerais de farmacologia, vocês vão encontrar a atividade e vão encontrar a aula, né? Que tá lá o conteúdo que é para vocês resolver a atividade. Na 2, assim também, na 3, assim também, na 4, assim também. Se tiver dúvida de como enviar, né, a atividade, eu vou colocar para vocês aí um videozinho, vou gravar um outro vídeo de como enviar uma atividade na SEAD, tá? Para ajudar vocês. Lembrando, façam as atividades, resolvam elas e enviem para mim lá na plataforma SEAD. Não precisa me devolver no Class. As atividades precisam ser enviadas apenas na SEAD, beleza? Boa disciplina para nós. A gente vai chegar ao final do semestre aí e a farmacologia vai estar sendo, ó, em vez de ser um problema, vai ser uma solução nas nossas vidas. Um abraço.